E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó. Sentiram minha falta? Eu senti falta de vocês. Professor, hoje é dia de aula de História do Brasil, mas é pré-história do Brasil. Eu poderia esperar o carnaval passar, porque deve estar tendo até um sonzinho aí de fundo, não sei. Vocês me falem aí, porque eu já falei pra vocês aqui que o carnaval aqui é agitado na minha rua. Mas eu queria muito gravar esse vídeo, queria muito editar esse vídeo e colocar aqui pra vocês, que é pré-história do Brasil. Ou pré-história da América, no sentido geral, mas a gente vai focar mais no Brasil, porque a gente fala de história, mas o que tinha antes aqui da colonização? Então a gente vai discutir isso, as principais ondas migratórias, essas coisas todas. Já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, eu tô contando com vocês aí para fazer esse canal crescer cada vez mais. E curte esse vídeo aqui porque para valorizar o nosso trabalho aqui, que é muito importante. Também me segue nas redes sociais, hein? Lá no meu Instagram eu tô postando sempre uns resuminhos das aulas que a gente faz aqui, ajuda vocês a estudarem, certo? Antes também, eu queria só dar uma dica, segura aí que eu quero só dar uma dica de uns amigos meus professores, o Marquinho e o Jonathan. Eles abriram um canal, são dois professores excelentes de matemática, chamado de Matemática de Quinta. Eles vão postar conteúdo todas as quintas-feiras, e também tem um Instagram deles, eu vou deixar aqui na descrição. São professores que eu trabalho já há muitos anos com eles, inclusive a gente virou essa escola de professores juntos, né? E eles têm um trabalho muito incrível, muito bacana. Tenho certeza que vocês vão aprender muito de matemática com esses dois grandes amigos meus. Então eu vou deixar os links deles aqui na descrição para vocês acompanharem o canal deles, que está começando, mas eu tenho certeza que vai ajudar vocês durante este ano, certo? Então vamos lá, que eu já enrolei demais. Pré-história do Brasil. A gente teve uma aula sobre pré-história geral, certo? A gente falou então já do período paleolítico, neolítico, a idade dos metais e como que o Brasil se insere nesse processo. A gente costuma dizer que a América, a gente sabe que a origem da espécie humana vem na África, lá 3,2 milhões de anos atrás, com a descoberta principalmente da Lucy, né, pelos arqueólogos que encontraram a Lucy, que vai ser o primeiro aí hominídeo, né, vai ser na África. Então a gente sabe que se os seres humanos surgiram na África, eles vão ter que migrar de certa forma para América, certo? Eles vão ter que fazer ondas migratórias, e esse processo é um processo muito lento, esse é um processo que dura centenas de milhares de anos até os seres humanos se estabelecerem hoje no nosso continente, no continente americano como um todo. A gente tem aí como estudo duas grandes ondas migratórias, né? A primeira que a gente fala é a chamada teoria Clovis, por conta de registros, né, de artefatos arqueológicos que foram encontrados na cidade de Clovis, no Novo México, na América do Norte, que tentam mostrar que a onda migratória veio aqui para a América há mais de 11.500 anos, saindo ali da África, passando pela Europa, pela Ásia, foi para o leste asiático, e grupos de seres humanos atravessaram aí um pouco mais de 1.000 quilômetros no Estreito de Bering, ali aquele estreito que separa o Alasca da Sibéria, né? É a Europa da América praticamente, na última era glacial, onde a água tinha baixado e congelado, e aí os seres humanos passaram por ali mais ou menos há 1.500 anos atrás. Então essa é uma teoria que a gente chama de teoria de Clovis, né? Teoria por conta dos registros arqueológicos encontrados na cidade de Clovis, no Novo México. E essa teoria, ela de fato, ela é bem aceita pela academia científica, ela é bem aceita aí pelos estudiosos, né? Pela arqueologia, pela paleontologia, só que não precisa ser só essa onda migratória. Nós temos surgindo depois, mais para frente também, uma outra teoria de que outros seres humanos chegaram por outras vias na América. Então eu vou dar o exemplo para vocês da outra teoria, que a gente chama de Malaya Polinésia, que mais ou menos há 14.500 anos atrás
vieram seres humanos pelo Pacífico com canoas primitivas atravessando o Oceano Pacífico, vindo principalmente ali da Oceania, que passaram por ali pela Oceania, pela Ásia, depois Oceania, e chegaram à América por ali, né, pelo Oceano Pacífico. Também a gente tem resquícios arqueológicos encontrados no Chile, né, no Chile, que tentam mostrar que vem uma outra onda migratória por outro caminho. Essa onda que a gente está falando, essa teoria, ela não destrói o argumento da teoria Clovis, tá? Por quê? Porque não precisa ter só uma onda migratória. A gente está falando de um mundo gigante, a gente está falando de um continente gigante, de inúmeras possibilidades. Então, não significa que uma vá destruir outra, mas tenta mostrar que existiram possivelmente outras ondas migratórias. E é aí que a gente chega no primeiro fóssil encontrado de seres humanos aqui na América, e vai ser aqui no Brasil, vai ser na verdade aqui perto de onde eu tô, na gruta lá da Lapa Vermelha, Lagoa Santa. Aqui você tem um importante sítio arqueológico, que vai ser a Luzia, que foi encontrada lá nos anos 70 por arqueólogos que eram comandados, chefiados aí por uma missão francesa da arqueologia, que a gente chama de missão francesa dentro da arqueologia. A Luzia foi encontrada aí às margens, aí dentro de uma gruta, nas proximidades das lagoas, por isso que a gente fala aqui Lagoa Santa, né? Na região de Lagoa Santa, que tem, para quem nunca foi no município de Lagoa Santa, que é a região ali, né? Você tem uma lagoa gigantesca, e isso é totalmente aceitável, porque os seres humanos precisam de uma água para poder sobreviver, né? Uma água doce. Então é mais comum que você ache resquícios, você ache fósseis nessas regiões. E foi encontrado nos anos 70 a Luzia. Ela recebeu esse nome em homenagem a Lucy, que foi o primeiro hominídeo de 3,2 milhões. A Lucy, ela recebeu o nome por conta, na época que estava em voga, né, estava na moda a música dos Beatles, aquela fase bem psicodélica dos Beatles, que é o Lucy and Sky with Diamond, né, LSD. E aí a Luzia, ela recebeu esse nome em homenagem a Lucy. E aí chegaram à conclusão, né, fazendo estudos, né, fizeram a reconstrução do crânio, né, da Luzia, que ela era um hominídeo negroide. O que significa isso? Que ela não é da mesma linhagem daqueles que possivelmente chegaram lá pela teoria Clovis. Então é um hominídeo que era bem baixinho, que tinha feições bem diferentes daqueles que deram origem aos índios aqui no Brasil, certo? E o crânio dela foi reconstruído, ele está no Museu Nacional, aquele que pegou fogo, mas se eu não me engano o crânio da Luzia, ele passou por um processo, não sei se encontraram, deixa aí nos comentários, aí eu já não lembro muito bem dessa notícia, certo? Mas foi encontrado aí, datando mais ou menos, diziam ali que Luzia possivelmente faleceu, tinha lá entre os 22, 23, 24 anos, e o seu fóssil aí data de mais ou menos 12 mil a 13 mil anos atrás. Então é o fóssil mais antigo encontrado de um ser humano aqui na América. E como ela é um hominídeo negroide, como eu falo para vocês, esse é o termo que a gente usa, tá? Ele tem feições diferentes aí dos índios. Então tudo leva a crer que a origem, né, de Luzia, né, de seus antepassados, né, de seus ascendentes, veio aí dessa outra onda migratória que a gente está falando. Mas a pré-história brasileira, ela ainda é um grande quebra-cabeça, né? Ainda é um trabalho bem de formiguinha. A pré-história, no geral, ela é um grande quebra-cabeça. Existem vários elos perdidos, e na pré-história aqui do Brasil não é diferente, porque uma arqueóloga, a Nid Guidon, ela descobre restos de uma fogueira ali em carvão vegetal, ali na Serra da Capivara, que é um outro importante sítio arqueológico do Brasil. E aí os estudos mostram que essa fogueira, ela possivelmente, ela data de mais ou menos aí 48 mil anos atrás, bem antes, por exemplo, da datação da Luzia, certo? Só que, então a gente fica naquela ideia, peraí, mas 48 mil anos é muita coisa antes aí do primeiro hominídeo aí encontrado, o primeiro corpo encontrado aqui na América. Então possivelmente há possibilidades da gente ter registro de seres humanos vivendo na América bem antes aí do período da Luzia, né? Que a Luzia foi o encontrado que é o mais antigo, né? O ser humano encontrado que é o mais antigo. Mas
a arqueologia ela tenta buscar, ela tenta achar, né, tenta encontrar para fazer essa ligação entre os elos perdidos. Isso é muito interessante. Mas vamos falar agora então dessas sociedades que se formaram. A gente falou aí das principais teorias de imigração, né, dos mais antigos e tal. Mas vamos falar agora quem são esses povos que viveram aqui. Quais são os povos que a gente tem um pouquinho mais de estudo para entender quem vivia aqui antes mesmo da chegada aí dos portugueses. Antes mesmo até da formação das sociedades, né, tupis. Bom, primeiro que a gente fala aí, datando mais ou menos aí a 12.000, de 12.000 a 13.000, mais ou menos as datas elas não são 100% exatas, atrás nós temos aí os que a gente chama aí de sociedade Umbu, né? Ou os homens de Umbu, que são pequenas sociedades bem rudimentares que viveram mais ou menos hoje no são os Pampas Gaúchos, né? Então no sul do Brasil e a Argentina também, que eram homens primitivos que viviam aí como caçadores e coletores, que eram nômades, né? E faziam pontas de flechas de pedra lascada, né? Então eles faziam a pedra lascada de maneira bem rudimentar. E também utilizavam a boleadeira. Boleadeira seria aquela ferramenta que era ligada por uma corda, por pedras para poder atirar e caçar animais um pouco mais rápidos, né? Então a gente consegue ter artefatos que mostram mais ou menos essas ferramentas, o estilo de vida, como que eles viviam aí, os homens de Umbu, né, que eram caçadores e coletores, bem primitivos mesmo, e eles caçavam, né, através de algumas ferramentas que eles construíam aí, que eles rodavam aí a boleadeira e jogavam. Só que os mais famosos aqui que a gente conhece são as sociedades dos sambaquis, que viveram aí de 2.000 a 8.000 anos atrás. Sambaqui do tupi significa amontoado de conchas, né, de ostras conchas. Que é isso? Essas sociedades são sociedades que viviam aí existe sambaqui, tá, gente, em outras partes do mundo, não só no Brasil, até na Europa existe sambaqui. Mas aqui no Brasil era mais comum a gente ver essas sociedades vivendo entre o sudeste e o sul do Brasil, onde você tem sambaquis maiores ali em Santa Catarina, se eu não me engano. E são isso mesmo, amontoados de conchas. O que é isso? As sociedades sambaqueiras eram sociedades que caçavam, eram homens, né, pessoas que caçavam, mas que também viviam principalmente da pesca. E todos os espinhos, restos de conchas, né, os moluscos, tudo que era resto para eles jogavam num canto, e com o tempo esses amontoados que eles iam jogando no canto foram se fossilizando, né? E aí viraram o que a gente conhece hoje como sambaquis, por isso amontoados de conchas. Tem muitas pessoas que sobem às vezes num sambaqui achando que é uma rocha, mas na verdade não é uma rocha, aquilo lá é um sambaqui, né? E eles viviam disso, né? Eles viviam principalmente ali da pesca, eles caçavam também, mas era principalmente da pesca, então eles não eram tão nômades assim, né? Eles estavam quase semi-sedentarizando, porque eles viviam principalmente à beira dos lagos e dos rios, lagos e oceanos, né? Que era oceanos, dos mares, né? Que era justamente para poder sobreviver através aí da pesca. E a gente consegue ver um pouquinho mais de avanço dos sambaquis em relação aos homens de Umbu, porque a gente consegue hoje perceber que nos sambaquis eles também utilizavam muitas vezes como túmulos, certo? Então, às vezes uma pessoa morria, ela era colocada no sambaqui também, e ali ela ficava junto ali, ela virava um todo, né, um amontoado de um monte de coisa. E a gente consegue perceber um pouquinho mais da organização dos sambaquis, não só por ter um local específico para eles jogarem os seus restos, né? Mas principalmente porque em sepulturas encontradas nos sambaquis você tem resquícios, por exemplo, de tintas vermelhas que foram utilizadas, né? Que mostram que deve ter tido algum tipo de ritual funerário. Alguns corpos são encontrados, inclusive algumas ossadas são encontradas esticadas, outras são encontradas mais quebradas, o que possivelmente deve mostrar para a gente nunca tem certeza, mas alguma hierarquia dessas sociedades na sua forma de organização. Então nós temos essa sociedade que antecede inclusive aqui os povos indígenas. E ela se extinguiu mais ou menos aí 2.000 anos atrás, justamente porque a gente entende
possivelmente que com um contato, talvez com um crescimento maior, na verdade, aí dos povos tupis, os sambaquis eles foram reduzindo, porque aí a terra passou a ser mais ocupada pelos povos tupis, que tinham uma tecnologia mais avançada. Os povos tupis, inclusive, eles conseguiam ter uma sedentarização, eles conseguiam, por exemplo, plantar, cultivar principalmente tubérculos, né, que são fontes importantes aí para a sobrevivência. Então eles conseguiram prevalecer no tempo. Então os sambaquis eles foram se extinguindo com o tempo. E aí a gente tem a ascensão aí dessa sociedade aí, da sociedade dos tupis, né? Os vários grupos, as várias etnias aí, tupis que vão surgindo no Brasil, na América de forma geral. E os tupis aí a gente tem, bem antes inclusive da chegada dos portugueses, dos europeus, eles conseguem ter, por exemplo, uma forma de armazenamento de mantimentos, de comida através da sua cerâmica. A gente costuma, inclusive na arqueologia, a gente define muito, por exemplo, que uma sociedade ela consegue ter uma tecnologia maior ou menor, acho que eu já devo ter falado isso aqui em aulas, através da cerâmica. As cerâmicas mais elaboradas, né, que você percebe que elas foram mais difíceis de serem produzidas, possivelmente se trata de uma sociedade um pouco mais avançada tecnologicamente. Os povos aqui no Brasil, às vezes eles tinham uma cerâmica bem rudimentar, que era uma cerâmica feita na base da cobrinha, que eles pegavam uma argila, sabe? E faziam várias cobrinhas e faziam um círculo. E aí eles iam colocando vários círculos até formar uma cerâmica. Apesar de que a cerâmica mais avançada que a gente tem aqui, assim, em relações tecnológicas, seria a cerâmica marajoara, né, que está lá no norte do Brasil, que está no estado do Pará, que ali você tem cerâmicas mais elaboradas, com obras de arte, com desenhos, né, esculpidos nessas cerâmicas, que possivelmente já são cerâmicas bem mais elaboradas, até mesmo porque a impressão que dá é que a cerâmica marajoara, por estar no norte, ela já tem uma proximidade um pouco maior com as civilizações da América Central, que já eram bem mais avançadas e organizadas socialmente e tecnologicamente, certo? Então essas são as sociedades que viviam aqui. A gente falou dos homens de Imbu, falou um pouquinho aí dos tupis, a gente falou aí dos sambaquis, que são sociedades que viveram aqui na América, que viveram no Brasil antes da chegada dos europeus. Essa é a pré-história brasileira, as ondas de imigração, as possíveis teorias aí de ondas migratórias aí na América, né? Como que os seres humanos chegaram até a América partindo inicialmente da África 3,2 milhões de anos atrás. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para a história brasileira é riquíssima, a arqueologia brasileira está tentando ligar aí os elos, né? Os elos perdidos, né? Juntar as peças de quebra-cabeça. A arqueologia no Brasil é algo muito bonito de se fazer, ela é muito forte, as pessoas acham que a arqueologia é só Egito, né? Que é só Mesopotâmia, Egito, Roma, Grécia, e não. A arqueologia na América é muito importante, é muito forte. A gente tem sítios arqueológicos extremamente importantes que inclusive batem de frente, né, o trabalho dos arqueólogos batem de frente muito aí com o processo de industrialização, com o processo de modernização que às vezes tenta quebrar os sítios arqueológicos, né, acabar com os vestígios dos seres humanos, dos nossos antepassados. Então é um trabalho muito importante aí da arqueologia. Bom, eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado esse vídeo aí de finalzinho de carnaval aí, para quem estiver vendo aí no canal, ou que você estiver vendo em 2079, né, aí não sei. Mas tá aí, gente. Grande beijo, foi um grande prazer. Beijo, fui! Curte o vídeo, hein?